pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho como você pode ocupar o seu tempo nesse tempo em que você está fechada dentro de casa, ainda num processo de cura da agorafobia, tá bom? Eu vou contar para vocês um pouquinho como foi comigo e também dar algumas ideias para você que às vezes pode estar em casa pensando que não tem o que fazer, às vezes está pensando que não deve, né? Tá tendo crise direto e quanto mais tempo livre você tem, mais você vai pensar naquilo que não presta, que não é bom para você. Então vamos começar? Para você que não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você curte, que você compartilhe e que você também ative o sininho para você receber os nossos próximos vídeos, tá bom? Então, eu quero conversar com vocês sobre isso, que eu lembro que na época em que eu tinha as crises de ansiedade, né, e que eu não conseguia sair de casa, eu comecei a fazer coisas dentro de casa que podiam ocupar o meu tempo. Eu já era bem ocupada, porque eu já tinha 3 crianças pequenas, mas enquanto eles estavam na escola ou o Enzo estava dormindo na época, eu sempre pensava que eu tinha que me ocupar com alguma coisa. Por que acontecia? Quando eu tinha crise e tipo eu deixasse aquilo sem eu fazer nada, sem eu mudar o meu foco, eu ia me sentindo cada vez pior e parecia que eu estava entrando num buraco sem fundo. E o que aconteceu? Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade do que tinha naquela época. Eu não tinha acesso ao computador, né? Nem internet como é hoje, né? Há 18, há 17 anos atrás. Então, o que aconteceu? Eu lembro que eu comecei a fazer sabonete decorado, que uma vizinha fazia, ela me deu o curso, né, de presente, e eu comecei a decorar sabonete. Comecei a fazer e começou a vender aquilo, graças a Deus. Então, um mostrava para o outro, ela mesma que me ensinou, me ajudou a vender muitos sabonetes. E eu lembro que a partir daí eu comecei a procurar outras opções e coisas que eu podia fazer na época. Eu comecei a vender Natura, claro que para a família, porque era tudo muito restrito. Como eu ficava muito em casa, eu precisava que as pessoas que fossem na minha casa, né, que vissem e daí eu oferecesse, a pessoa comprava e assim por diante. Uma coisa que eu trabalhei por muitos anos, que me ajudou muito, foi com o EVA também. Porque, olha só, o EVA, assim, você trabalha com ele, eu fiz muitos cadernos, agenda, porta-lápis, lembrancinha para a criança que ia nascer, lembrancinha para 1 ano, lápis também com EVA, ponteirinha decorada, placa com o nome de criança para colocar na porta. Eu lembro que o aniversário de 1 ano do Enzo, eu fiz todinho DVA, a mesa toda, fiz uma fazendinha, né, a mesa toda decorada, tudo com bonequinho DVA, fiz espantalho, fiz os porquinhos, as vaquinhas, todos os bichinhos, a cerquinha e tudo mais. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque para mim, naquela época, era uma terapia. Eu precisava me manter ocupada. Além, claro, de em primeiro lugar a leitura da Bíblia, eu orava, né? Eu tinha meu tempo com Deus, escutava louvor, eu louvava, eu chorava muito, mas eu me mantinha também ocupada nos momentos em que eu não estava fazendo essas coisas também, porque eu precisava focar minha mente em alguma coisa que me fizesse deixar o medo de lado, aquela angústia sem fim de lado, aquela coisa que eu achava que nunca ia acabar, que nunca ia sair da minha vida. E o EVA é assim, você compra as folhas, né? E você tem que primeiro fazer os moldes. E eu lembro que na época, para vocês terem uma ideia, eu precisava comprar revistas, né? Tinha os moldes e de lá que eu tirava os moldes e comecei a vender as coisas. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou demais a desfocar das sensações que o medo, que o pânico, né, traz. Além da sensação que a gente tem muito forte, que eu entendo você que está passando por tudo isso, que é aquele desespero de que ninguém entende o que você está passando. Então, as pessoas às vezes pensavam
que por que eu me mantinha ocupada o tempo todo. Na verdade, eu precisava daquilo. E eu me sentia culpada quando eu estava parada sem fazer nada. Parecia que eu tinha que estar sempre fazendo, produzindo alguma coisa para tirar, né, o meu foco de todas as coisas que a ansiedade, né, exagerada traz com ela. E isso me ajudou demais. E como eu converso com muita gente por causa do canal, eu vejo que muitas mulheres, né, muitos homens até que estão em casa por conta de não conseguirem trabalhar, perderam seus empregos, outros pediram para sair porque realmente não conseguiam mais sair de casa, pegar um ônibus ou mesmo ficar no trabalho, né? Eu entendo 100% tudo isso, mas eu quero assim dar um incentivo para você hoje, para você procurar alguma coisa que você goste, que você possa produzir dentro da sua casa. Muitas mulheres gostam de cozinhar. De repente você é muito boa quando você faz uma torta salgada, um empadão, você sabe fazer salgadinho de festa, você sabe fazer docinho de festa, você sabe fazer bolo, sabe? São tantas coisas e você pode começar com aquilo que você tem em casa. E você oferece para as pessoas que estão próximas de você, se ainda você não consegue sair de casa, você ainda está nesse processo de cura, de libertação de tudo isso. E outra coisa que eu quero falar que também hoje em dia na internet, no YouTube, vocês têm um curso praticamente para tudo. De repente você, eu não gosto, né, de cozinha, eu não sirvo para isso, meu bolo não cresce, o que eu faço não fica gostoso. Então você pode de repente aprender a costurar, você pode aprender a bordar. O bordado hoje em dia de ponto cruz, para as pessoas que gostam, é muito valorizado, porque é uma coisa feita à mão, né? É uma coisa delicada, caprichosa. Então você pode vender para as mamães que vão ter bebês. Então você tem que procurar também o teu público. De repente você faz uma página no Facebook e apresenta ali o seu trabalho, começa a fazer a propaganda daquilo. Então tudo eu estou ajudando você a se desenvolver de alguma maneira e ainda ganhar algum dinheiro dentro da sua própria casa. Digamos que você não gosta disso também. Então você de repente pode trabalhar vendendo algum produto pela internet. Já tantas pessoas, né? A minha irmã, por exemplo, ela vende tênis infantis pela internet. Então é uma maneira de você também trabalhar, de você ganhar o seu dinheiro estando dentro de casa. E os cursos, gente, tem curso para tudo que você pode imaginar, pintura, cerâmica. Eu trabalhei muito tempo com aquelas caixas de MDF, né? Eu fazia aqueles kits para quarto de bebê com porta-fralda, porta-algodão, porta-cotonete, o kit para colocar os produtinhos de higiene do bebê, o shampoo, a lixeirinha. Então, são coisas que você também pode fazer. Aquelas caixas, né, porta-treco, ou mesmo as caixinhas com tampa para a pessoa guardar de repente bijuteria, né? São tantas coisas, tantas opções e você pode fazer isso dentro de casa. Além do que vai te dar uma certa autonomia e você vai ver a alegria de você estar produzindo alguma coisa, ser valorizada por aquilo, né? E ainda ter um retorno financeiro. Então eu acredito que o vídeo de hoje é mais para te falar, para você empreender dentro da sua casa, né? Faça com que o seu tempo se torne um tempo útil, um tempo produtivo, um tempo abençoado. Outra coisa que vocês podem fazer, que nesse caso também você, para ocupar o seu tempo, de repente você gosta muito de ler a Bíblia, você gostaria de estudar, de aprender um pouco mais, de repente você pode chamar uma pessoa para vir na sua casa estudar a Bíblia com você, né? Vocês conversarem, orarem juntos ou juntas e estarem compartilhando aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um, de cada uma. Tudo isso são maneiras de você estar ocupado ou ocupada dentro da sua própria casa, tá bom? Essa é a dica de hoje, mas antes de terminar o vídeo eu quero ler um versículo com vocês.
Então, eu vou ler com vocês um versículo, tá? Em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se for algo de excelente ou de digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, que o teu pensamento esteja inundado de bons pensamentos. Lembre-se que a sua mente é um tesouro e tesouro não deve conter lixo, não deve conter porcaria. Então se desfaça. Ah, como eu vou me desfazer isso? Eu gosto de repetir, porque às vezes a primeira vez que a pessoa está ouvindo o vídeo, a melhor maneira de você tirar o lixo da sua mente, limpar e ter uma mente com um tesouro saudável, né? Um tesouro que é vida, é através da palavra de Deus. Leia a Bíblia, invista seu tempo na presença do Senhor, tendo um relacionamento com Ele. Quando você for ler o Salmo 118, o Salmo 115, o 121, leia em voz alta, leia acreditando naquilo que você está lendo. Essas palavras são palavras de vida e elas vão transformar a sua vida, vão transformar o que você está sentindo agora e vão transformar aquilo que você pensa, todo choro e toda dor, em alegria e regozijo, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.